Bom, pessoal, o objetivo desse bate-papo aqui sobre reforma tributária são, claro, algumas coisas que estão acontecendo no nosso país e que vão começar mais efetivamente a ocorrer a partir do ano que vem, 2026, né? Então, a reforma tributária que era algo que estava ainda engatinhando, né? A gente ouvia falar algumas coisas na televisão, mas sim, agora realmente chegou e chegou com uma força muito grande e a gente vai ver alguns impactos que nós vamos ter já a partir do próximo ano, já a partir de 2026. Nós vamos ver que tem uma agenda grande, né, para ser cumprida, né? Ela começa em 2026, mas não termina em 2026. Nós vamos ter aí 2027 com um grande marco, né? Depois um outro grande marco em 2029, até chegarmos em 2033 e realmente a reforma tributária daí está consolidada, está finalizada, né? E então só em 2033 que nós vamos realmente ter essa previsão de finalização, lógico, né? Se não mudar nada até lá. Lembrando que tudo isso que nós vamos falar aqui hoje ah, são coisas que ainda podem ser alteradas, tá? É muito importante falar isso. Algumas coisas já estão votadas, né? Já estão carimbadas, etc. Mas algumas outras coisas podem ocorrer alguns ajustes, né? Então, a gente trabalha com as datas que a gente tem até o momento, mas podem ocorrer ajustes. O pessoal da própria Receita Federal falou, olha, pode ocorrer alguns ajustes ainda, né? Tem algumas coisas para serem votadas, algumas coisas para serem carimbadas, né? Então pode ser que ocorra algumas mudanças, mas em geral, segundo aí um próprio encarregado da Receita Federal falou num evento que eu estava participando, a probabilidade é que não haja muitas alterações nessa agenda, nesse calendário, que a gente já vai ver logo mais, e então a gente não pode contar com nenhum tipo de alteração ou de adiamento, né, dessa reforma tributária. É melhor já se prevenir e utilizar essa data aí que a gente vai expor aqui logo mais, tá? Bom, eu queria dizer o seguinte também, eu não sou nenhum especialista em reforma tributária, não sou um tributarista, né? Eu sou alguém de tecnologia, e então a minha mini palestra aqui, a minha mini live daqui vai ser mais para um esclarecimento em geral do que vai acontecer, quais são aí os impactos que vão acontecer já a partir do próximo ano, tá? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, entrar aqui como um tributarista falaria, tá? Para isso a gente pode até criar outras lives, né? Mas essa daqui é mais uma live de introdução, de conscientização do conteúdo, para que a gente possa já se preparar, porque a hora de se preparar é agora. Bom, eu tenho acompanhado ah, muitas discussões da reforma tributária, alguns eventos inclusive com representantes da Receita Federal, do ENCAT, do Banco Central, e ouvindo essas discussões, a pergunta que mais fica é, mas vai simplificar? Essa reforma tributária que nos venderam, né? Será que vai simplificar alguma coisa? E as discussões que eu tenho acompanhado é que vai, 2033. Então, até lá, nós teremos aí muitos percalços, muitas coisas vão acontecer nesse caminho aí, estratégias vão precisar ser mudadas, contratos, muitas coisas vão precisar aí ser modificadas até chegar em 2033, onde realmente a promessa daí é, opa, vai simplificar, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente tem uma das piores ah, tributações, né, que existe no mundo, não só em quantidade, né, de tributos, de imposto, mas sim pela complexidade, né? São muitas coisas acessórias que nós precisamos informar em notas fiscais, né, em XML, e só quem sabe realmente aí um pouquinho sobre o que vai dentro do XML sabe que é assim, é alguma coisa muito doida, assim, porque são muitas informações que vão lá dentro e que o empresário, junto com o sistema, precisa dar conta, né? Então, realmente, nós precisávamos realmente de algo para simplificar. Então, a pergunta é, vai simplificar esse emaranhado de coisas que nós temos na tributação brasileira? Vai.
mas só lá em 2033. Até 2033, teremos aí muitas coisas para a gente prestar atenção, tá? Talvez até dê uma dificuldade, uma dificuldade maior até chegar lá. Daí, em 2033, a tendência é que realmente seja modificado para melhor. Bom, falando da reforma em si, hoje nós temos tributos que são federais, temos tributos estaduais e temos tributos municipais. A grande reforma está nessa forma que é tributada, né? Então, por exemplo, PIS e COFINS vai virar o chamado CBS. ICMS e ICS vai virar IBS. Então, essas duas siglas aí nós vamos trabalhar bastante, tá? Daqui para frente. IBS e CBS, substituindo PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? O CBS está na esfera federal, PIS e COFINS, e o IBS está na esfera estadual, ISS. E é por causa dessas duas siglas, né, que nós vamos ter um chamado IVA, um IVA dual, porque nós temos aí essas duas formas de nós analisarmos aí a tributação, né? O que ocorre com o IPI? O IPI, a tendência é que tenha a alíquota zerada. Claro que teremos algumas exceções, né? Senão não seria Brasil. Teremos algumas exceções, mas em geral a alíquota vai ser zerada. E teremos também um chamado imposto seletivo, que foi apelidado de imposto do pecado. Ou seja, a cigarro, bebida alcoólica, algumas coisas assim vão continuar ainda com uma tributação ainda maior, né? Por isso esse nome, né? O imposto do pecado. Na verdade, isso não é um nome, né? Esse é um apelido que foi dado, né? Muito bem utilizado, por sinal, o imposto do pecado. Então, ele vai continuar existindo aí para essas coisas que poluem o meio ambiente ou que fazem mal à saúde, né? Então, essa é a ideia do imposto do pecado. Mas, em geral, aqui, falando de distribuidoras, né? Nós vamos trabalhar muito com TBS e IBS, ok? Não vou entrar em detalhes aqui em cálculos, em nada disso, não é o objetivo desta live, tá? O objetivo é realmente assim fazer realmente uma introdução para que a gente possa estar falando a mesma língua, né, daqui para frente, mas sem entrar nos detalhes, nos cálculos, ok? Então, o que nós precisamos gravar é toda esse emaranhado de impostos aí vão virar dois colegas nossos chamados CBS e IBS, e a partir do ano que vem nós já temos algumas mudanças aí que vão ocorrer nesse cenário, ok? Então, falando agora de um calendário. 2026, nós já temos novas obrigações que nós vamos precisar colocar dentro do XML das notas fiscais. Por enquanto, isso aqui está sendo um teste, um projeto piloto em 2026. Então, em 2026, nós teremos já que colocar CBS e IBS dentro da nota fiscal, mas ainda não vai ser apurado o CBS e o IBS. Vai continuar tudo normal do jeito que a gente conhece hoje. Mas a gente vai precisar informar essas novas tags dentro do XML para que isso já sirva aí de um exercício, já sirva aí um processo de conscientização. Então, a partir do ano que vem, 1º de janeiro, já reza a lenda, né, que precisamos estar com essas alíquotas já preenchidas, tá? Embora não serão tributadas em cima da nova ICBS e IBS, mas precisa ser informado. Isso para a Receita Federal vai ser um grande teste, vai ser um grande momento de já começar a receber essa informação e fazer as tratativas que precisam ser feitas. Então, ao longo de 26, a gente se acostuma já com essas duas siglas, IBS e CBS, e nós já precisamos estar um pouco atentos já no início de 2026, né? 2027, aí sim nós teremos uma pancada muito grande, nós teremos aí realmente um impacto já bem maior, tá? Porque daí em 2027 começa para valer a substituição de PIS/COFINS por CBS. Então, se 2026 era apenas informativo, ó, declara aí, coloca aí informativo aí essas duas tags, né, CBS e IBS. Em 2026, agora a gente, além de colocar essas tags, a gente realmente vai substituir e começa para valer o uso, então, do CBS, ok? Também muda
o IPI pelo imposto seletivo, e o mais grave, o mais sério de tudo é o chamado split payment, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho, tá? Ah, Seguindo então, 28 continua nessa mesma proposta. Em 2029 nós temos daí uma outra pancada, um outro impacto grande, que é a troca do ISS e ICMS pelo IBS. Então, 27 começamos para valer com o CBS, 2029 nós começamos para valer com o IBS. E aí teremos, de 2029 até 2032, nós teríamos aí um processo aí de adaptação, né? A Receita vai fazendo algumas alterações em ondas, né? Então, dentro de uma onda, pega lá empresas que têm um faturamento de tal valor. Aí esse grupo já entra para valer aí nas modificações completas do IBS. Aí em 2000 e, sei lá, 30, 31, entra um outro grupo de empresas com outro faturamento para fazer as alterações que precisam ser feitas. Em resumo, chegando lá em 2033, aí é o momento, sim, de estar completa a reforma tributária, pelo menos no que está previsto, né, até hoje. Então, começa em 26, assim, 26 simbolicamente, 27 começa já para valer alterações muito profundas, que nós já vamos conversar sobre isso, e termina realmente isso lá em 2033, ok? Pessoal, se vocês quiserem colocar perguntas aí no chat, tá? Podem perguntar, podem ficar à vontade. Como eu falei, eu não sou um especialista, não sou um tributarista, tá? Então o máximo que vai acontecer é eu dizer que eu não sei, né? Mas com certeza a gente pode se ajudar a descobrir. Tem muitas coisas que estão sendo definidas ainda, tá? Até o próprio pessoal da Receita Federal falou, olha, muitas coisas a gente não sabe como que vai funcionar, ainda está em protótipos, ainda está em fase de testes aproximados aí para a gente bater o martelo, tá? Bom, o principal motivo de eu estar fazendo essa live aqui hoje é que existe uma mudança muito profunda que ela começa em 2027. E essa é uma mudança muito profunda mesmo. Eu acompanho o mercado aí de empresas aí há, sei lá, talvez há uns 20 anos, e essa vai ser uma das principais mudanças que nós vamos ter aí nos últimos 20 anos, tá? Bom, até hoje existia um banco de dados da Receita Federal. Notas fiscais, quem é o comprador, quem é o emissor, data, produtos, impostos, etc., que nós já sabemos isso. E existia um outro banco de dados, né, banco de dados de pagamentos, né, do Banco Central, que se refere a boletos, contas bancárias, quem que é o titular da conta, né, as transações financeiras, etc. Então, são dois bancos de dados distintos, dois bancos de dados diferentes, e esses dois bancos de dados nunca conversaram antes, nunca na história desse país, esses dois bancos de dados se conversaram. Então, uma coisa era o Banco da Receita, notas fiscais, outra era o banco do Banco Central, né? Os dados do Banco Central, de pagamentos, de boletos, etc., de contas bancárias, de transações, enfim, tudo isso, nunca conversaram antes. Agora nós teremos aí a união desses dois bancos de dados, né? Então a tecnologia chegou a tal ponto, de maneira que agora é possível já fazer a união desses dois bancos de dados, e nisso, para o bem ou para o mal, o Brasil é pioneiro nisso, o Brasil é realmente aí uma grande referência para o mundo, no sentido de unificar, né, e colocar tudo isso digitalmente, né, essas duas grandes fontes de dados. Então, o Brasil realmente aí está com, quem acompanhou de perto aí fala que o Brasil está com uma super inteligência aí artificial e muitos servidores, bancos de dados robustos, né, uma tecnologia muito grande, muito robusta, para que isso tudo ocorra de uma forma transparente, enfim, que as coisas aconteçam aí
de uma forma fluida, né? Então, está com uma estrutura, sim, de servidores, de bancos de dados, de tecnologia aí, realmente que algumas big techs até estão olhando para cá, assim, poxa vida, tem tanta coisa aí assim na Receita Federal do Brasil e realmente tem, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso, então, é que esse ponto aqui nós precisamos prestar muita atenção. Se antes esses bancos de dados eram isolados, agora eles estão cada vez se aproximando mais. Em 2027, há um casamento perfeito desses dois bancos de dados. Esse casamento perfeito vai nos levar, por exemplo, à seguinte integração. Bom, quando eu declaro uma nota fiscal para a Receita, a nota fiscal número 13.450 nesse exemplo, eu também vou dizer nesse documento, na nota fiscal, que ela está atrelado ao boleto ID, né, identificação, o boleto número 34.098. Isso aqui é só um exemplo, tá? É só um exemplo, não levem assim a sério esses nomes, tá? Mas é só um exemplo. Então, quando eu informar para a Receita Federal, olha, eu tenho agora uma nota fiscal e essa nota fiscal ela está amarrada com um boleto. A mesma coisa vai acontecer nesse banco, nesse pagamento que eu envio lá para o Banco Central, né? Então, a gente, quando envia um boleto, quando a gente emite um boleto, o Banco Central fica sabendo desse boleto que a empresa emitiu e a mesma informação vai constar lá, olha, esse boleto, número 34.098, ele se refere à nota fiscal número 13.450. Ou seja, vai ser um casamento perfeito. De um lado vai estar lá as duas informações, né? Integrando a nota fiscal e boleto para a Receita e para o Banco Central também vai estar lá casadinho essas informações. Isso é uma coisa nova, tá? Nunca aconteceu isso antes, é uma coisa completamente nova. Então, o sistema financeiro vai sofrer alterações, né? O Banco Central, através dos boletos, vai ter que sofrer alterações, Pix vai ter que sofrer alterações, cartões de crédito vão ter que sofrer alterações, porque esses meios de pagamento digitais, eles vão começar aí a receber também informação de notas fiscais de documento fiscal, ok? Então, isso é uma coisa que nunca aconteceu antes. Bom, a partir daí você já deve saber o que vai acontecer, né? Não é nenhuma novidade. Se nós temos agora uma integração muito fiel, robusta, entre banco de dados da Receita e banco de dados do Banco Central, é claro que fica muito mais fácil para a Receita perceber coisas estranhas que estão ocorrendo na conta bancária das empresas. Então, isso eu ouvi da boca realmente de um representante da Receita Federal, em um evento que eu estive presente mês passado, ele dizendo que com esta alteração da reforma tributária, é para cair a sonegação de impostos, assim, absurdamente, é para cair, assim, mais de 90% da sonegação de impostos por causa dessa grande amarração entre os dois bancos de dados. Então, a proposta é exatamente essa, né? Então, até um tempo atrás, eu lembro que eu visitava, né, clientes, empresários de vários tamanhos, né, mas eu visitava clientes lá em 2008, 2009, né, e o pessoal às vezes tinha um medo danado de receber uma auditoria da Receita Estadual, da Receita Federal, enfim, tinha um medo danado, né? Puxa, eu tenho um medo danado, né? E teve vários casos assim no Brasil inteiro, né? De receber uma visita de um auditor da Receita, e, enfim, pegar papel de cofre, pegar notebook, pegar disquete, pegar caixa de nota fiscal, pegar tudo isso daí, fazer uma grande análise e tal, e depois ter algum tipo de auditoria e resultar ou numa multa ou não, né? Se tivesse tudo correto, né? Mas eu lembro que essa era uma preocupação aí em torno dos anos 90, os anos 2000, mais ou menos, né? Essa era uma grande preocupação. Bom, eu diria que com essa alteração aqui da Receita com o Banco Central,
esse medo ele vai deixar de existir. Você nunca vai receber, provavelmente, a visita do auditor fiscal. Por outro lado, eles vão saber exatamente tudo que vai passar pela conta bancária da empresa. Todas as transações financeiras recebidas via Pix, via cartão de crédito, via boleto, vão estar entrelaçadas ali com algum tipo de documento fiscal. Então, esse é o grande impacto, né? Então, aquele medo de receber uma visita do auditor, isso aí deixa de existir, porque agora não precisa mais disso. Não há a menor necessidade de ter esse receio, tá? A Receita vai saber exatamente tudo que está acontecendo na sua conta bancária, ok? Bom, então essa já é uma grande alteração. Mas agora eu vou falar de uma outra grande alteração que está prevista para começar em 2027. 2027 é logo ali, tá? A gente está aí em metade de 2025, então 2027 é logo ali, a gente respirou diferente, já vai estar em 2027. Bom, em 2027 vai vir aqui uma outra parte da reforma tributária chamada de split payment. O que é isso na prática? Bom, pensem comigo. Se a Receita Federal está integrada agora com o Banco Central, as duas coisas se conversam, os dois bancos de dados estão entrelaçados, existe um casamento perfeito. O que foi pensado, então, pela reforma? Bom, já que nós sabemos agora de tudo, que tal, então, a gente fazer um split no momento do pagamento, no momento do recebimento pela empresa? Ou seja, quando a empresa vendeu um determinado produto, recebeu. Neste momento do recebimento, alguém teve uma ideia. A ideia é muito boa. A ideia é muito boa para o governo, né? Por que não recortarmos já a nossa parte do governo, né? Já vai para a caixinha do governo e a parte que sobrou, né, é da empresa. Então, a grande mudança até então, né? Pensa só como é hoje. Hoje a gente faz uma apuração no final do mês e a gente vai colocar lá os tantos de notas fiscais, etc., faz um fechamento e daí emite-se uma guia de pagamento, seja do Simples ou seja de outros tributos, e a empresa paga essa guia, então, no dia que foi acordado pela Receita. A partir de 2027, a ideia é que nós não teremos mais esse fechamento. E sim, o momento que ocorrer o pagamento, seja ele via boleto, cartão de crédito, Pix, recebeu isso na conta, é feito essa divisão, né, esse chamado split, onde, opa, partezinha aqui do governo, 23, 25, 20 e tantos por cento, a gente vai descobrir em breve, uma partezinha do governo já vai lá para a conta, já vai para o cofrinho do governo, e eu recebo, né, o empresário, né, a empresa vai receber o seu montante que sobra, o seu montante líquido. Bom, gente, o que me motivou a fazer essa live, então, também é isso aqui, tá? É essas grandes mudanças. Existe aí esse casamento entre Receita e Banco Central e existe essa outra parte aí do split, né? Então, praticamente, isso aí vai acabar com a sonegação fiscal. Mas não só isso, né? Nós temos, para aquelas empresas, mesmo que fazem tudo certo, que fazem tudo corretamente, nós teremos, claro, um impacto no fluxo de caixa. Imagina só que, se de repente eu fazia um recebimento durante o mês inteiro, fazia o fechamento para pagar no mês posterior o imposto, agora eu vou ter que reprogramar o meu fluxo de caixa para que no ato do recebimento eu já desconte aquela parcela que é devida ao governo. Então, nós teremos aí, né, uma antecipação aí desse pagamento e, sim, mexe com o fluxo de caixa. Para quem trabalha com fluxo de caixa, para quem trabalha aí com os dias bonitinhos, né, olha, tal dia eu vou receber para pagar tal outro dia, né? Vai ter que remodelar muito o seu fluxo de caixa para que não passe nenhum tipo de aperto, para que, né, contempla aí esse pagamento aí já no recebimento, né? Então, assim, a mudança ela é muito séria. A mudança a partir aí de 2027, ela já é uma mudança bem grande, bem drástica. 2026 é apenas um respiro,
para 2027 começar aí essa mudança para valer, né? Então, o meu grande objetivo é já alertar: opa, precisamos pensar seriamente como está a gestão das nossas empresas, para que a gente não receba isso com grande surpresa lá em 27, que está logo aí, né? Precisamos nos programar. Temos aí 2026, né, para a gente se ajustar, para 2027 a gente já entender que vai ser assim que vai funcionar. O que o pessoal está falando, mas isso depende de governo? Não, não depende do governo. Entre o governo que entrar, seja de esquerda, de direita, da diagonal, de triangular, não vai importar, porque isso já está votado, isso já está em pauta. Todas essas entidades, né, Receita e Banco Central, já estão trabalhando nisso há anos, tá bom? Então não é uma coisa que seja passível de ser alterada. Isso vai acontecer. E como nós não fomos consultados, né, se vai ser bom, se vai ser legal, se não vai, a gente só precisa então se antecipar e tentar se adaptar a essa grande mudança que virá em 2027. Bom, consequências do split payment. Como eu falei, né, a gente vai precisar mais de caixa. A gente vai precisar antecipar esse valor aí de pagamento, porque seja no momento que eu recebi, vai fatiar, ou se eu não recebi ainda, mas eu emiti o documento fiscal, vai fatiar também, vai contar aí como um débito que eu preciso repassar isso para o governo, tá? Então, praticamente aí, emitir o documento ou recebi e tal, não importa, eu vou pagar a taxa que eu devo para o governo, né? Preciso de mais caixa, de mais programação financeira para que tudo ocorra bem. Vai exigir também uma contabilidade e sistemas ERPs mais inteligentes, né? Imagina só que hoje nós temos o cenário, principalmente em pequenas empresas, né? O sócio às vezes faz aportes financeiros sem a devida documentação contábil, né? E isso ocorre em pequenas empresas de uma forma muito frequente, né? Tanto retiradas de dinheiro quanto aportes, né, de dinheiro para a empresa. E o problema é que agora, né, nós vamos precisar de uma programação maior, porque se o sócio está fazendo um aporte para a sua empresa, e eu não quero que esse dinheiro seja tributado, porque é um aporte, eu vou ter que usar os mecanismos contábeis corretos para justificar esse aporte. A mesma coisa as saídas, né? Opa, a empresa fez um débito, pagou o sócio, né? Nós vamos ter que usar também aí os meios corretos contábeis para que isso seja executado, né? Por isso que a figura da contabilidade, embora tenha mais tecnologias, né, ela vai se tornar também mais relevante para que isso ocorra, e muito provavelmente isso também vai acabar sendo responsabilidade dos sistemas ERPs, como é o caso da distribuidora eficaz, né? Então, por exemplo, quando a gente fizer lá algum tipo de pagamento, algum tipo de entrada, algum tipo de aporte, de saída, nós vamos ter que colocar isso da forma correta dentro do sistema, para que não seja entendido como um pagamento indevido, um PIX indevido, porque se não fizer do jeito certo, esse dinheiro que vai cair na conta vai sofrer o split, vai ser fatiado, e aí seria um grave problema, né? E claro também, né, um outro grande objetivo é a redução da sonegação, como eu falei antes, né? A tendência é que diminua drasticamente, né? Ah, talvez uma hipótese seria, talvez em papel moeda, mas a gente sabe que isso não é uma realidade para as empresas, né? B2B, isso não é uma grande realidade. Então, provavelmente vai ter uma grande redução, sim, da sonegação. Consequências da reforma tributária como um todo agora. Provavelmente nós vamos ter aumento do preço de compra dos produtos e também aumento de preço de venda, que é uma consequência. Por quê? Nós teremos ainda uma grande carga tributária, né, uma alíquota muito grande, né, talvez aí uma das alíquotas maiores do mundo que nós teremos, né, e reza a lenda que talvez lá em 2033, quando tudo estiver certo, né, reza a lenda que talvez possa baixar essa alíquota. Mas na prática, vocês sabem que dinheiro que vai dificilmente retorna. Então, muito provavelmente, não vai abaixar.
e se baixar seria a partir de 2033. Então, provavelmente nós teremos aí aumentos, sim, nos preços de compra e de venda. Teremos que fazer renegociações de contrato, né? Algumas empresas que fizeram amarrações aí de preços, de contratos, etc., vão ter que renegociar. Naturalmente, né, vai ter mudanças nisso. Ora, ninguém previa que viria uma reforma tributária desta forma, né? E às vezes o contrato foi feito há 5, 6 anos atrás. Então ninguém previa que viria uma reforma tributária já nesse formato, com essa proposta. Então, renegociações de contratos com fornecedores, com clientes, será uma coisa normal, né? Pressão para as empresas do Simples. Essa é uma mudança que provavelmente vai ocorrer, porque as empresas do regime normal, elas trabalham com créditos e débitos, né, conforme aquela compra e conforme que ela vende, né? A, as empresas do Simples, então, elas não vão, pelo menos essa é a proposta, né? Talvez tenha exceções, mas a proposta é que empresas do Simples, então, não vão gerar crédito para as empresas compradoras. E isso provavelmente vai gerar uma certa pressão. Imagina só, se você é uma empresa pequena, mediana, do Simples Nacional e vende para uma grande empresa, um grande grupo, muito provavelmente esse grupo vai utilizar muito bem aí as, as, as brechas tributárias, né? Ou a forma correta de fazer a tributação para que ela pague o menor imposto possível. Então é natural que se ela estiver disputando concorrência, né, quem que vai fornecer para mim material? Uma empresa do Simples ou uma empresa do regime normal? Ora, qual que vai me dar mais crédito? Qual que vai me ajudar a bater o meu imposto? Então vai ser um processo muito natural que as empresas aí sofram uma pressão para mudar o regime tributário do Simples, ou vão talvez perder competitividade. Essa é uma preocupação de quem está fazendo a reforma tributária, talvez isso aí mude, né? Talvez alguma coisa vá acontecer, talvez isso daí seja mudado ao longo do tempo. Mas, por enquanto, o que está se desenhando na reforma tributária é essa, tá? É que talvez empresas do Simples aí vão sofrer aí algumas penalidades para vender para grandes corporações, ok? E, como eu falei antes, né, mudanças em sistemas e na gestão contábil que vai precisar estar mais apurada, vai precisar estar mais bonitinha, né? Não vai poder ser mais aquele contador que só recebe no final do mês as notas, o extrato bancário e a partir daí faz um fechamento. Vai ter que ter realmente uma participação muito mais ativa no dia a dia, porque no dia a dia, lógico, que vão ter aí diversas situações aí envolvendo meios de pagamento e que precisam aí da atenção agora da gestão contábil e dos sistemas, tá? Bom, gente, o que eu tinha para comentar então é isso, tá? Não é uma grande live, nem uma live que vai se aprofundar em detalhes, é muito mais uma live de introdução à reforma tributária, porque eu ainda conversando com alguns empresários, alguns clientes nossos aqui da Distribuidora Eficaz, a gente percebe que poucos estão antenados ao que realmente vai acontecer na reforma tributária. Uma coisa é o que se viu na televisão, vai ser o IVA da Europa, né, que um imposto só e tal, né? Mas isso é apenas a pontinha do iceberg, isso não é nada comparado com o impacto que vai ter nas empresas. Até se alguém quiser deixar algum comentário aqui dentro do chat aqui, quiser comentar, eu já sabia disso, né? Ou eu não sabia, para mim é novo e tal, por favor, deixem seus comentários. Mas é uma live, então, de introdução. Provavelmente nós teremos novas lives, aí entrando em mais detalhes, entrando em preparações. Provavelmente no último trimestre deste ano vai ser um trimestre bem agitado, porque nós teremos novas configurações dentro do sistema para colocar IBS e CBS. E então nós teremos novas lives sobre esse tema com toda certeza. Nós já estamos trabalhando tanto na reforma do sistema financeiro, quanto também na reforma do sistema de gestão fiscal dentro do sistema. Então já estamos trabalhando nisso, em breve teremos novidades muito legais.
da parte financeira e da parte de gestão fiscal, né? Alguns parceiros nossos, como a Imendes, que é uma empresa que se integra juntamente com a distribuidora eficaz para fornecer dados tributários, né, dos produtos, sem precisar ficar fazendo manualmente, né? Há essa carga de dados automática, né, integrada com a ADE, eles também já estão aí se programando para fazer as alterações dentro das ferramentas deles. Então, nós teremos aí muitas lives ainda sobre esse tema, mas aqui serve apenas como uma para a gente ficar na mesma página, para que as pessoas comecem a tomar consciência do tamanho do tsunami que vem por aí, né? E para a gente não falar só em desastre, né? Que eu queria dizer o seguinte: sempre que tem grandes reformas, seja tributárias ou grandes alterações financeiras no mundo, há também uma transferência de poder, há uma transferência monetária. Então, isso ocorreu lá em 2009, quando a nota fiscal eletrônica foi implantada, isso ocorreu quando o SPED foi implantado, isso ocorreu em diversos momentos. Sempre que existe aí um momento de mudança, há também transferência de poder de compra, transferência de dinheiro, transferência de mãos, né? Aquele indivíduo que era o dono, talvez não se preparou bem e transferiu o dinheiro para outra pessoa que está mais preparada. Esse é um desses momentos, tá? Esse é um desses momentos de prestar atenção para a gente entender se as nossas empresas vão estar competitivas, né? Para aproveitar, porque sempre que há esses momentos de transferência de riquezas, alguém consegue ganhar mais dinheiro, ganhar mais mercado nisso, tá? Então é nisso que eu gostaria que todos pensassem, tá? Nessa forma positiva. Já que a gente não pode alterar nada dessa reforma tributária, porque nenhum de nós foi consultado, então, pelo menos, vamos pensar como que a gente vai conseguir se posicionar estrategicamente nesse jogo do infinito, que é o jogo da gestão das empresas, que é um jogo muito gostoso. Esse jogo de ser empresário, de vender, de levar produtos para outras empresas, de fazer com que produtos cheguem nas mãos dos consumidores, esse é um jogo do infinito. Esse é um jogo muito gostoso, né? Eu tenho certeza que vocês como empresários, como gestores de empresas, como diretores de empresas, eu tenho certeza que dá aquele prazer quando você consegue entregar, né, os produtos certos nas mãos corretas, né, fazer a diferença no país, fazer a diferença no mercado brasileiro. Então, a questão para nós agora é, poxa vida, vem uma grande reforma aí. Como que eu consigo posicionar aqui os meus recursos, a minha empresa, para que a gente consiga, a partir daí, vender mais, vai ter mais oportunidades, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, tá? Sempre que temos essas grandes reformas, temos também transferência de riquezas. Precisamos pensar nisso, nos preparar, porque 2026 já está aí, né? Começa já em 2026 e em 2027 nós temos essa grande mudança, ok? Então, essa é a minha mensagem, tá? É claro que a gente vai voltar a conversar nisso, a gente vai ter que conversar muito mais também sobre estratégia, nós vamos fazer lives aí também sobre estratégias tributárias, para que a gente possa se posicionar melhor aí no mercado, ok? Gente, nesse momento, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa, pode deixar aí, tá? A gente já está nos finalmente, mas se tiver alguma coisa para perguntar, pode ficar à vontade, tá? Não apareceu nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Não, né? Ok. Bom, pessoal, então eu queria agradecer a presença de todos, tá? Muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. Muito breve, mas eu espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor, né, sobre o que vai vir por aí da reforma tributária. E nesse sentido, aí estamos todos nós ainda aprendendo, entendendo como que isso vai impactar aí as nossas empresas, ok? E
nós vamos disponibilizar, né, esse conteúdo aqui para quem participou da live, para quem se inscreveu, então nós vamos participar e enviaremos esse link aqui da gravação por e-mail. Ok, pessoal? No mais, desejo aí um ótimo fim de tarde e uma excelente semana, pessoal. Um grande abraço aí, bons negócios a todos.